Olá a todos, bem-vindos ao projeto de videoaulas Entendendo o Sistema Imunológico, especialmente idealizado para acadêmicos da área da saúde. Na aula passada, complementamos a nossa estimulação do sistema imunológico mediante uma lesão tecidual e, a partir disso, penetração de patógenos, verificando como as células dendríticas estimulam linfócitos TCD8 naive em nível de linfonodos regionais, linfócitos TCD8 virgens em nível de linfonodos regionais. Verificamos que as células dendríticas podem expressar antígenos a partir do momento que forem infectadas por vírus ou a partir do momento que se transformam em células tumorais. Então, são antígenos endógenos que são apresentados no contexto do HLA de classe 1. Mas também vimos que as células dendríticas são muito importantes nessa estimulação de linfócitos TCD8 a partir do momento que ela reconhece determinados antígenos através de receptores específicos, elas podem internalizar esses antígenos e apresentar cruzadamente no contexto do HLA de classe 1 para os linfócitos TCD8. Para quem não conhece a aula, não verificou a aula, vamos deixar o card aqui em cima para que vocês tenham oportunidade para dar uma olhadinha. Hoje verificaremos como essas células dendríticas, a partir do momento desse reconhecimento e internalização, migram para os linfonodos regionais e estimulam os linfócitos TCD4 a proliferar e a se diferenciar. As dendríticas são extremamente importantes nesse contexto de estimulação dos linfócitos TCD4. Por isso, eu solicito a vocês que prestem muita atenção nesta aula. Relembrando que as células dendríticas são células que estão presentes em todos os nossos tecidos. Elas são as células que monitoram os nossos tecidos com relação a antígenos estranhos. Elas têm a capacidade de reconhecer esses antígenos através dos chamados receptores de reconhecimento padrão. A partir desse reconhecimento, essas dendríticas se tornam ativadas e essa ativação permite que elas migrem via linfonodos regionais via sistema linfático até os linfonodos regionais para realizar então a apresentação desses antígenos, seja para linfócitos TCD8, como vimos na aula passada, seja para os linfócitos TCD4. No caso dos linfócitos TCD4, normalmente os antígenos que são expressos para os linfócitos TCD4 são antígenos exógenos, antígenos que são internalizados e expressos no MHC de classe 2. Quem reconhece MHC de classe 2 são fundamentalmente os linfócitos TCD4. Então, nessa aula de imunologia básica, essa aula número 7, nós teremos como objetivo compreender como os linfócitos TCD4 reconhecem antígenos e qual a resultante deste reconhecimento. Sou Maristela Damovski, professora de imunologia básica e imunologia clínica há 23 anos. Antes de começarmos a aula propriamente dita, vamos dar uma olhadinha em alguns pontos fundamentais para o entendimento dessa aula. O primeiro deles é que as células TCD4 desempenham múltiplas funções, são células extremamente importantes no contexto de resposta imunológica. Essas funções vão desde a ativação das células do sistema imunológico inato até a ativação de linfócitos B e linfócitos TCD8, que são células da imunidade adquirida, bem como células não imunes. E também desempenha um papel crítico na regulação, isto é, supressão da resposta imune. Então, elas podem ativar as células e regular as células do sistema imunológico, não somente do sistema imunológico, mas fundamentalmente. Estudos contínuos identificaram vários subtipos de linfócitos TCD4 e a diferenciação destas linhagens depende de uma complexa rede sinalizadora e transcrição de citocinas, seguida de modificações epigenéticas. Hoje vamos dar uma olhadinha nesta rede sinalizadora, alguns pontos característicos dessa rede sinalizadora e da transcrição de citocinas. Com relação a modificações epigenéticas, estaremos comentando posteriormente. A diferenciação dos linfócitos TCD4 é dependente dos sinais estimuladores enviados pelas células dendríticas, principalmente no contexto de linfócitos TCD4 virgens, que nunca entraram em contato com nenhum antígeno, nunca foram estimulados a produzir uma resposta imunológica. Então, os linfócitos TCD4, nesse primeiro momento de estimulação, são extremamente dependentes
das células dendríticas, de sinais enviados, sinais emitidos dessas células dendríticas. Outra coisa que também foram descobertas é que existem diferentes células dendríticas identificadas e são classificadas de acordo com localização, função e marcadores de superfície celular. Com relação a esse primeiro contato com os linfócitos TCD4 virgens, essa primeira estimulação, normalmente as células dendríticas que realizam esse procedimento, esse primeiro contato, são as chamadas células dendríticas convencionais. Então vamos dar uma olhadinha como acontece a ativação dos linfócitos TCD4 em nível de linfonodos. É aquilo que a gente acabou de verificar. A partir do momento que uma dendrítica reconhece um antígeno em nível periférico, em nível de tecido, ela se torna ativada e tem a capacidade de migrar para os linfonodos via sistema linfático para estimular tanto linfócitos TCD4 como linfócitos TCD8. Aqui nós temos esquematicamente a membrana citoplasmática de uma célula apresentadora de antígeno. No caso, uma dendrítica, que é hoje, neste momento, a principal célula que nós estaremos trabalhando. Então, essa apresentadora de antígeno, nessa situação, é uma dendrítica. Essa célula dendrítica, como discutimos anteriormente, ela tem a capacidade de reconhecer, novamente, através de receptores de reconhecimento padrão, os chamados padrões moleculares associados a patógenos, que são estruturas do patógeno, antígenos desse patógeno. E através desse reconhecimento, ela internaliza esse patógeno, processa e expressa no contexto do HLA de classe 2. Então, como já vimos, não na aula anterior, mas em outras aulas, esse contexto de apresentação de antígenos exógenos sempre será no contexto de HLA de classe 2. Antígenos que são internalizados sempre estarão sendo expressos no HLA de classe 2. Sempre cuidado, dependendo exatamente do receptor que reconheceu esse antígeno. Também existe a possibilidade de ser expresso no HLA de classe 1 para os linfócitos TCD8. Então, quando uma célula apresentadora de antígeno, a maioria das vezes, internaliza e expressa no contexto do HLA de classe 2 antígenos exógenos, quem tem a capacidade de reconhecer, quem tem receptores para reconhecer a HLA de classe 1, são os linfócitos TCD4. E esse contexto, repetindo, inicialmente acontece em nível de linfonodo. Então, o linfócito TCD4 reconhece a HLA de classe 2 através do seu complexo de receptor, denominado de receptor de célula T, complexo TCR, CD3 e CD4. Então, é um complexo que emite o primeiro sinal para o núcleo para que esse linfócito TCD4 inicie o seu processo de proliferação e de diferenciação. A partir desse primeiro sinal, existe a necessidade de um segundo sinal complementar para que esse processo de ativação se concretize. O segundo sinal normalmente é emitido através de receptor CD28 quando se associa ao B7, que é ligante B7. Nós temos CD28 que pode se ligar a dois ligantes, o B7-1 ou o B7-2. O CD80 e CD86 também são sinônimos. Então, a partir do momento que essa ligação acontece, e esse B7 será expresso a partir do momento que essa dendrítica seja ativada, esse receptor CD28, presente na superfície dos linfócitos TCD4, emitirá um segundo sinal de ativação. Se um desses dois sinais falharem, essa célula não conclui o seu processo de ativação. Ela se transformará numa célula anérgica, isto é, ela não vai saber o que fazer. Além do primeiro sinal e do segundo sinal, existe a necessidade de um terceiro sinal, normalmente emitido através de um receptor que reconhecerá citocinas que serão produzidas por essa célula apresentadora. A partir do momento que ela reconhece um determinado antígeno, ela produz citocinas que serão reconhecidas por essa célula, por esse linfócito TCD4 virgem, na realidade, que a gente está falando nesse primeiro contato, e esse receptor iniciará a transdução do sinal, do terceiro sinal, para que esse linfócito TCD4
se diferencie. Então, normalmente, primeiro e segundo sinal farão com que esse linfócito TCD4 inicie o seu processo de proliferação. Vamos comentar isso posteriormente, de uma maneira mais detalhada. E esse terceiro sinal, ele conclui o processo de diferenciação. Então, a partir do momento que esse terceiro sinal seja transduzido para o núcleo, essa célula poderá se diferenciar em uma célula produtora de citocinas do tipo 1 ou TH1, em uma célula produtora de citocinas do tipo 2, uma célula produtora de citocinas do tipo 9, uma célula produtora de citocinas do tipo 17, uma célula produtora de citocinas do tipo 22, ou uma célula T regulatória, ou uma célula T folicular, helper folicular. Então, a partir desse sinal, existe a possibilidade dessa célula se diferenciar em qualquer uma dessas, né, desses subtipos de linfócitos TCD4. Então, o terceiro sinal muito importante, essa citocina é que vai definir qual será esse terceiro sinal e, a partir disso, em qual dessas células o linfócito TCD4 vai se diferenciar. Primeiramente, iremos discutir como acontece a diferenciação entre linfócitos T auxiliares, produtores de citocinas do tipo 1, 2 ou 17, os em amarelo. Posteriormente, estaremos comentando a diferenciação dos linfócitos T9 e TH22, que foram recentemente descobertos. Também células TREG e células foliculares. Então, aqui percebemos que a célula apresentadora de antígeno, no caso da dendrítica, é a célula que coordena essa diferenciação do linfócito TCD4. E como que isso acontece? Por que isso acontece? Por quê? Porque cada uma desses subgrupos celulares produzirá determinadas citocinas que têm a capacidade de ampliar a resposta imunológica, intensificar a resposta imunológica contra o alvo que foi reconhecido e internalizado. Não sei se vocês entenderam, espero que sim. A partir do momento dessa diferenciação, essa célula então produzirá determinadas citocinas que terão as suas atividades tanto em nível, atingirá tanto células que estão na adjacência dessa célula produtora de citocinas, como também poderá, digamos assim, alcançar, estimular o próprio linfócito TCD4 que deu origem a essas citocinas. Vamos dar uma olhadinha. Então, o que são citocinas? São proteínas solúveis de baixo peso molecular, produzidas em resposta a um antígeno e funcionam como mensageiros químicos para regular o sistema imunológico inato e adaptativo. São produzidas por praticamente todas as células envolvidas na imunidade, tanto inata como adaptativa, mas principalmente pelos linfócitos T helper, os TH que a gente viu aqui. E essas citocinas, elas são produzidas em grupos. O linfócito T auxiliar, T helper, tem a capacidade de produzir inúmeras citocinas, mas elas não são produzidas de uma vez só, porque precisam ter controle. Então, o linfócito T auxiliar só produzirá as citocinas estritamente necessárias para o combate daquele alvo, que está gerando a resposta imunológica. As citocinas são pleiotrópicas e multifuncionais. O que é pleiotropismo? As citocinas têm múltiplas atividades, dependendo da célula que receber esse mensageiro químico. Então, elas podem ter atividades diferenciadas dependendo da célula que receber o mensageiro. E são multifuncionais, quase sinônimos, elas têm funcionalidades múltiplas. Algumas podem ser redundantes. O que quer dizer isso? 2 citocinas ou 3 têm a mesma atividade de uma determinada célula. Antagônicas, uma inibe a atividade da outra, ou sinérgicas, uma potencializa a atividade da outra, no mesmo alvo. As citocinas são capazes de se ligar a receptores específicos na membrana das células e estimular ou inibir a atividade celular.
agem de forma autócrina, parácrina ou endócrina. O que vem a ser isso? Então, aqui nós temos, né, uma indução de um estímulo numa determinada célula-alvo. A partir disso, ela produz citocinas. A gente acabou de ver isso com relação à apresentadora de antígeno, estimulando o linfócito TCD4 a produzir um grupo de citocinas que será recebida por determinadas células, e a partir disso essas células terão um efeito biológico. E a atividade autócrina, isto é, a citocina que foi produzida por essa célula terá atividade na própria célula que a produziu. Atividade parácrina, a citocina será produzida por uma determinada célula e terá atividade em células próximas ao seu redor. E atividade endócrina, uma citocina é produzida por uma célula, entrará na circulação sanguínea e atingirá células distantes. Aqui a gente já teve, em aulas passadas, exemplos clássicos, no caso, o fator de necrose tumoral alfa, TNF, né? Alfa, produzida pelos macrófagos, e interleucina 1, que entram na corrente circulatória e vão lá nos centros, no hipotálamo, ativar os centros da febre. A gente vai ter um aumento da temperatura corporal. E a interleucina 6 também pode entrar na corrente circulatória e atingir células do fígado, hepatócitos, que produzirão as proteínas de fase aguda. A gente já viu principalmente proteína C reativa. Então, tem atividade chamada de endócrina. Vamos dar uma olhadinha como que acontece, então, a integração entre a célula dendrítica e o linfócito T naive, ou linfócito T virgem. E, a partir disso, como que essa célula irá se diferenciar em célula TH1, produtora de citocinas do tipo 1, TH2, produtora de citocinas do tipo 2 e TH17. Então, como já vimos, as células dendríticas migram de tecidos periféricos para os linfonodos regionais para realizar a apresentação de antígeno para os linfócitos TCD4 via MHC de classe 2, produzindo o primeiro e o segundo sinal. Então, aqui nessa região, provavelmente a gente terá a emissão do primeiro sinal via TCR CD3 CD4 e o segundo sinal via CD28. Quando essa só para relembrar que normalmente as dendríticas elas penetram no linfonodo regional através dos linfáticos aferentes, e essa apresentação acontece em nível de paracórtex, onde estão as maiores concentrações de linfócitos TCD4. Nos folículos primários e secundários a gente tem fundamentalmente grande concentração de linfócitos B, só para relembrar. Então, a célula dendrítica penetrando no linfonodo regional, lá em nível de paracórtex, realizando a apresentação, a integração, né, com os linfócitos TCD4, produzindo o primeiro e segundo sinal. Como que essa célula dendrítica, qual a citocina que ela vai produzir para estimular essa célula a se diferenciar ou em TH1, em TH2 e TH17? Se essa dendrítica lá em nível periférico reconhecer lipopolissacáride através de receptor Toll-like do tipo 4, esse receptor estimulará essa célula dendrítica a produzir interleucina 12. Então, o tipo de alvo reconhecido, né, e o tipo de receptor que reconheceu esse alvo é que tem a capacidade de estimular essa célula a produzir a citocina ideal para concretizar o processo de diferenciação desse linfócito TCD4. Então, a interleucina 12 sendo reconhecida por receptores na superfície dos linfócitos TCD4 virgens, ativará o transdutor de sinal e ativador de transcrição do tipo 4, que estimulará, ativará o fator de transcrição TBET. Esse é o principal fator de transcrição envolvido na produção de citocinas do tipo 1. Então, essa célula se diferenciará em
célula produtora de citocina do tipo 1. Esse reconhecimento inicial fará com que essa célula se prolifere e esse estímulo, terceiro estímulo, fará com que essa célula se diferencie. A principal citocina do tipo 1 produzida é o interferon gama, além de interleucina 2 e TNF-beta, mas a principal é o interferon gama. Esse interferon gama sendo produzido, ele irá estimular principalmente células da imunidade natural, principalmente os macrófagos, a ficarem mais efetivos no seu combate ao determinado alvo que contém esse lipopolissacarídeo. Outra possibilidade é que esse interferon gama tem uma atividade autócrina também, além de parácrina. Esse interferon gama será reconhecido por receptores na superfície do linfócito T CD4 virgem. A partir disso, esse receptor ativará o transdutor de sinal e ativador de transcrição do tipo 1, que também estimulará o fator de transcrição, ativará o fator de transcrição TBET, que é o principal fator de transcrição envolvido, né, na tradução dos genes, na ativação dos genes produtores de interferon gama. Correto? Então, vocês estão vendo que essa citocina é que vai, digamos assim, concretizar a diferenciação do linfócito T virgem a se transformar num linfócito produtor de citocinas do tipo 1. E essa interleucina foi produzida a partir desse reconhecimento. Então, a célula dendrítica é a coordenadora da diferenciação do linfócito T CD4 virgem em nível de linfonodo regional. Essas citocinas do tipo 1 são fundamentalmente produzidas contra patógenos intracelulares. Ela estimula fundamentalmente macrófagos, como eu falei para vocês, interferon gama, e também tem a capacidade de estimular linfócitos B a deixar de produzir IgM e a começar a produzir IgG do tipo 4. Veremos na aula posterior essa integração entre linfócito T e linfócito B nos linfonodos regionais. Aqui, como eu falei para vocês, a outra citocina produzida é a interleucina 2, e a interleucina 2 é o chamado fator ativador de proliferação de linfócitos. Então, essa interleucina 2 também terá uma atividade autócrina, estimulando a proliferação dessas células e também estimulando a proliferação de células na adjacência. A interleucina 2, ela está sendo atualmente extremamente estudada e o pessoal está descobrindo que ela tem múltiplas funções. Ela é pleiotrópica, mas agora a gente vai ficar basicamente com essa função de fator estimulador de proliferação de linfócitos. Então, as citocinas do tipo 1, né, fundamentalmente produzidas pela estimulação do fator de transcrição TBET, elas são críticas na resposta a patógenos intracelulares. As citocinas do tipo 1 são principalmente interleucina 2, interferon gama e TNF-beta. O interferon gama é essencial para a ativação de fagócitos mononucleares e outras células do sistema imunológico. Também ativam linfócitos TCD8 e células matadoras naturais a combater células infectadas com vírus e células tumorais. E a interleucina 2 é o fator, como eu falei para vocês, de proliferação de células TCD4 e TCD8 citolíticos. Atualmente foi descoberto que ela está envolvida também na geração de memórias de linfócitos TCD8 e também na proliferação de células T regulatórias, que comentaremos posteriormente, para não ficar muito tumultuada essa aula. Uma outra diferenciação também em nível de linfonodos e paracórtex, a mesma integração em nível de linfonodo. Se essa célula dendrítica reconhecer proteoglicanos num determinado alvo, principalmente cocos gram-positivos, um exemplo clássico, através de receptores toll-like do tipo 2, essa célula,
quando se integrar com o linfócito TCD4 virgem, lá em nível de linfonodo regional, ela estará produzindo interleucina 6 e basicamente TGF-beta. Ela produzirá interleucina 6 em altas concentrações e TGF-beta em baixas concentrações. Também interleucina 23 e 21 secundariamente, mas vamos nos concentrar fundamentalmente na interleucina 6. A integração de interleucina 6 e TGF-beta em baixas concentrações fará com que essa célula se diferencie numa célula TH17, produtoras de citocinas do tipo 17. O que vai acontecer? Essa interleucina 6, junto, né, com o TGF-beta, isto é, o receptor para interleucina 6 junto com o receptor para TGF-beta, ele inibirá a expressão do fator de transcrição FOXP3. Esse fator de transcrição, ele está envolvido com a diferenciação dessa célula em célula T regulatória. Então, nesse contexto, essa, digamos assim, dupla, né, essa coordenação de receptor de interleucina 6 com receptor de TGF-beta, quando reconhece baixas concentrações do TGF-beta, inibe FOXP3, impedindo que essa célula se transforme no linfócito T regulatório, porque a TGF-beta tem essa capacidade em altas concentrações de fazer com que essa célula se diferencie numa célula T regulatória. Mas em baixas concentrações é contrário, associado à interleucina 6. Além disso, esse receptor também estimulará o transdutor de sinal e ativador de transcrição do tipo 3, que ativará o fator de transcrição ROR-γt, principal fator de transcrição envolvido na ativação da produção de citocinas do tipo 17. Isso aqui, pessoal, esse contexto ainda está sendo estudado, ainda existem, né, lacunas nessa ativação do linfócito TCD4, a produção de citocinas do tipo 17 e o principal contexto de investigação é na autoimunidade, porque elas estão muito envolvidas no contexto autoimune. As citocinas produzidas, citocinas do tipo 17, são pró-inflamatórias, ativam o processo inflamatório. Além da interleucina 6, a interleucina 23 também será produzida e a interleucina 21. E essas citocinas, obviamente sendo reconhecidas por receptores específicos para cada uma delas, elas têm uma atividade até o momento caracterizada como redundante à interleucina 6, a mesma atividade associada ao TGF-beta. Não sei se vocês conseguiram entender, espero que sim. Então aqui o fator de transcrição ROR-γt é o principal fator de transcrição envolvido na produção de citocinas do tipo 17, que são principalmente a interleucina 17A, a interleucina 17F, interleucina 21 e interleucina 22. Essas citocinas estão envolvidas com, né, a defesa dos hospedeiros contra várias infecções, contra patógenos extracelulares, principalmente bactérias extracelulares. Também envolvidas em doenças de caráter autoimune, veremos em contextos mais específicos, bem posteriormente, e também receptores para interleucina 17 e 22 são amplamente expressos em vários tecidos epiteliais e podem mediar a comunicação entre o sistema imunológico e outros tecidos. Então, são citocinas recentemente descobertas, principalmente estudadas no contexto de autoimunidade, mas se verificou que são de extrema importância para o combate a bactérias extracelulares, ativando o processo inflamatório. Outra possibilidade de diferenciação do linfócito TCD4 é no contexto de produção de citocinas do tipo 2. Então, teremos o linfócito, as células dendríticas, reconhecendo em nível periférico. Um exemplo citado na literatura é a estrutura ômega 1 do esquistossoma Manzoni, ou pode também reconhecer lipopolissacárides em baixa quantidade originários de ácaros. Então, são dois contextos que podem estimular
essa célula dendrítica a produzir interleucina 6. Essa interleucina 6, ela tem a capacidade de ser reconhecida por receptores no linfócito TCD4 e esse receptor irá aumentar a expressão de C2 do fator nuclear de células T ativadas. Esse aumento de expressão de C2 fará com que essa célula, linfócito TCD4, vamos falar em linhas bem gerais, bem por alto, vai fazer com que esse linfócito TCD4 virgem produza interleucina 4. Então, quando vocês leem lá no livro básico, as citocinas do tipo 2, elas são estimuladas pela interleucina 4 existente no meio. Não é a interleucina 4 que vai ser produzido por células dendríticas, mas a interleucina 4 que existe no meio onde está acontecendo essa apresentação. E essa interleucina 4, ela pode ser produzida pelo próprio linfócito T, que foi estimulado pela interleucina 6. Então, a interleucina 4 terá uma atividade autócrina, fazendo com que essa interleucina 4 será reconhecida por receptores específicos na membrana do linfócito T virgem. Esse receptor estimulará o transdutor de sinal e ativador de transcrição do tipo 6, que ativará o fator de transcrição GATA3, principal fator de transcrição envolvido na ativação da produção de citocinas do tipo 2. Vocês vejam todo o contexto. Uma outra situação de produção de interleucina 4, descrita pela literatura, inclusive deixei lá no final da aula as literaturas que eu acessei, as principais, é pelos basófilos que foram recrutados por essa célula dendrítica. Essa célula dendrítica, a partir do momento desse reconhecimento, ela produz quimiocinas dos basófilos, que vão atrair os basófilos para dentro dos linfonodos regionais. O pessoal viu? Aqui isso acontece. Então, a partir do momento que ela migra para os linfonodos regionais, ela está atraindo também basófilos do tecido periférico para os linfonodos regionais. Esses basófilos são produtores de interleucina 4. Quando eles chegam nos linfonodos regionais, eles produzem interleucina 4. Não vamos nem entrar no contexto da ativação dessa produção. Uma outra coisa que o pessoal também descobriu é que esses basófilos também podem apresentar antígenos no contexto HLA de classe 2, é uma coisa extremamente recente, né? Então, além de dendríticas, linfócitos B e macrófagos, a gente tem basófilos podendo exercer essa função de apresentador de antígeno, mas isso em contextos mais específicos. Quando esse basófilo migra lá para o paracórtex, ele produz interleucina 4 e essa interleucina 4 pode estimular STAT6, que estimulará a GATA, e esse linfócito T, CD4, produzirá, então, citocinas do tipo 2. Ele se diferenciará uma célula produtora de citocinas do tipo 2, além de interleucina 6 também estimular a proliferação desse linfócito T, CD4. Essa interleucina 4 terá essa atividade de estimulação de GATA associado à linfopoetina estromaltímica, também produzido por esse basófilo, que será reconhecida por receptores na superfície desse linfócito CD4, estimulará o transdutor de sinal e ativador de transcrição do tipo 5, que também tem a capacidade de estimular a GATA3. Então, duas possibilidades, ou pela interleucina 4 ou pela linfopoetina estromaltímica, hein, pessoal? Produzida por basófilos. Então, aqui eu trouxe, esse contexto extremamente complexo, como eu falei para vocês, é uma rede entroncada de citocinas que vai fazer com que esse linfócito T CD4 virgem em nível de paracórtex no linfonodo regional seja estimulado a se diferenciar num produtor de citocinas do tipo 1, do tipo 17 ou do tipo 2. E quem rege essa diferenciação são os linfócitos
são as células dendríticas, associadas ou não a outras células. Nesse contexto TH2 existe também uma associação, possibilidade de associação dos basófilos, mas no caso de TH1 e TH17, as dendríticas é que serão as principais responsáveis produzindo citocinas que contribuirão fundamentalmente para essa diferenciação. Então, essa rede truncada de citocinas, rapidamente resumida, de uma maneira bem simplificada, essa diferenciação nesses três tipos, nesses três subgrupos de linfócitos T auxiliares. Então, os linfócitos T produtores de citocinas do tipo 2, a partir do momento, né, que o fator de transcrição GATA seja ativado, esses linfócitos T começam a expressar interleucina 4, 5 e 13, eles produzem e secretam. Né? A gente já viu que a interleucina 4 pode ter uma atividade autócrina. Fundamentalmente envolvidas, essas citocinas não são as únicas, viu, pessoal? Existe interleucina 10, interleucina 15, dentre outras também, mas elas são fundamentalmente envolvidas na eliminação de parasitas extracelulares, principalmente eumintos, parasitas de grande porte. Também são responsáveis por reações alérgicas e regulam a troca, né, de imunoglobulina das células B. As células B deixam de produzir IgM e passam a produzir IgE através da estimulação da interleucina 4. Veremos no contexto posterior na próxima aula. As células TH2 migram para os pulmões ou tecidos intestinais, onde recrutam eosinófilos. Então, essas células TH2 que foram estimuladas em nível de linfonodos vão sair dos linfonodos e vão migrar para o local onde esse alvo ou alérgeno, ou no caso parasita de grande porte, está presente, e a partir disso também recrutam os eosinófilos. São ativadas no contexto alérgico e recrutam eosinófilos através da produção da interleucina 5. Lá, então, nesses tecidos existe uma eosinofilia tecidual e hiperplasia dos mastócitos. Na aula de alergia vamos ver isso mais profundamente. Ao atuar diretamente nas células epiteliais, essas citocinas do tipo 2 induzem a produção do muco, também além das células epiteliais, da musculatura lisa, metaplasia de células caliciformes e hiperresponsividade das vias aéreas. Então, são basicamente, né, algumas das atividades das citocinas do tipo 2 no contexto de alergia, de uma maneira um pouquinho mais específica. Vimos até agora que a interleucina 6, então, está envolvida na diferenciação de células produtoras de citocinas do tipo 17 e células produtoras de citocinas do tipo 2. Então, a interleucina 6 ela é pleiotrópica. Então, através exatamente, né, do aumento da expressão de C2, do fator nuclear de células T ativadas, existe, então, a ativação da produção de interleucina 4 pelos linfócitos TCD4 naïve. E através, né, da produção, além da interleucina 6 e TGF-beta em baixas concentrações, a gente tem aqui a ativação do fator de transcrição ROR-γt, principalmente responsável pela produção das citocinas do tipo 17, dentre elas a interleucina 17A. E essa interleucina 6 também tem a capacidade de inibir a expressão de interferon gama, que é uma citocina do tipo 1. Então, o que quer dizer isso? A partir do momento que um determinado linfócito B está produzindo um grupo de citocinas, as outras citocinas serão inibidas, os outros grupos de citocinas serão inibidos. Então, um linfócito B, produtor de citocinas do tipo 17, não poderão produzir citocinas nem do tipo 1 nem do tipo 2. É uma regulação normalmente controlada pelas próprias citocinas produzidas por esse linfócito TCD4. Muito importante, então, a presença de interleucina 12 durante o priming de células TCD4 não apenas induz a diferenciação em TH1, mas também inibe a diferenciação em TH2 e TH17.
enquanto a presença de interleucina 4 durante o prime regula a diferenciação de TH2, evitando o desenvolvimento de TH1 e TH17, e assim por diante. Então, a partir do momento que um linfócito TCD4 é estimulado a produzir um grupo de citocinas, ele não poderá produzir os outros grupos. Da mesma forma, a expressão de fatores de transcrição específicos para um subconjunto de células TCD4 também pode impedir a diferenciação de outro subconjunto. Então, a partir do momento que a célula TCD4 transduzidas para expressar TBET e se diferenciar em célula TH1, que produz interferon, elas perdem a capacidade de produzir interleucina 4, 5 e 17, no caso. Muito importante, então, o resultado da resposta imune montada por um organismo a um determinado patógeno, por um sistema imunológico a um determinado patógeno, seja um agente infeccioso, um autoantígeno ou um alérgeno, é fortemente influenciado pelos padrões de citocina que ele provoca. Exemplo, uma batalha bem-sucedida contra a leishmania ocorre em organismos que respondem à infecção com perfil de citocinas do tipo 1. Então, para eliminar a leishmania, o nosso sistema imunológico, os nossos linfócitos TCD4, tem que produzir citocinas do tipo 1. Quando essas citocinas não são produzidas ou quando existe um equívoco, uma alteração em nível de resposta imunológica, uma alteração em nível genético, e os linfócitos TCD4 produzem citocinas do tipo 2, essa infecção pode gerar, inclusive, morte desse indivíduo. Não tem uma evolução satisfatória. Isso acontece com relação à leishmania, com relação a Mycobacterium lepra e outros patógenos. Aqui só para trazer uma figura que mostra que todas as células do sistema imunológico elas são integradas, elas interagem entre si, tanto em nível tecidual como em nível de órgão linfóide secundário. Então, existe uma integração. A partir do momento que uma dendrítica consegue expressar antígenos no contexto da H-LA de classe 2, existe uma estimulação dos linfócitos TCD4 em nível de linfonodo regional. Esse linfócito TCD4 se transformará no linfócito TCD4 efetor ou regulatório, dependendo da citocina, dependendo dessa interação. Mas se transformar num linfócito T efetor, pode ser um efetor produtor de citocinas do tipo 1, 17, 2, 22, 9, enfim. E a partir disso, essas citocinas terão atividades em outras células do sistema imunológico. Então, aqui a gente tem um exemplo de citocinas do tipo 1, que são fundamentalmente importantes na ativação de macrófagos. Citocinas do tipo 1, no caso interferon gama, têm a capacidade de ativar células matadoras naturais, a combater um tumor. Citocinas do tipo 1 têm a capacidade de estimular linfócito B a produzir IgGs, além dessa integração que a gente vai ver na próxima aula. E também, no contexto de dendrítica, expressando antígenos no contexto HLA de classe 1, seja porque ela foi infectada ou porque ela fez uma apresentação cruzada, os linfócitos TCD8 também são ativados a produzirem citocinas, perforinas e granzimas que terão múltiplas atividades. No caso das perforinas e granzimas, estimularão essa célula a uma morte programada, uma apoptose. E citocinas também estarão estimulando macrófagos, células natural killer e assim por diante. Então, existe uma integração bem intensa entre as células, tanto da imunidade natural como na imunidade adquirida. Elas se integram. A imunidade adquirida precisa de células da imunidade natural, no caso das dendríticas, e a imunidade natural precisa de células da imunidade adquirida para terem uma efetividade. Posteriormente veremos contextos específicos e essa integração acontecendo de uma maneira mais ampla, mais elucidativa. As referências bibliográficas que eu utilizei, algumas delas, e na próxima aula abordaremos interação de linfócito TCD4 com linfócito B, para a gente ver o que isso vai gerar. Não esqueçam de, por favor, se gostaram dessa aula, ativarem o like, darem um likezinho
E para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações com relação às próximas aulas que serão postadas no canal. Também gostaria muito que vocês manifestassem a sua opinião ou colocassem as suas dúvidas para que a gente possa ter uma melhoria nas próximas aulas e uma integração mais próxima entre nós. Ok? Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.